Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. No exército de Cristo. Amém? Cada vez mais. Então nós vamos falar vamos começar lá com Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel, a palavra do Senhor. O que vai dizer lá em Ezequiel? Quem é Ezequiel? Ezequiel é um profeta do Senhor. Um dos profetas do Senhor. O Senhor tinha vários profetas. Antes o Senhor usava os profetas para falar. Hoje o Senhor fala conosco, nós temos a palavra, né? Mas antes o Senhor usava os seus profetas. E era difícil ser profeta, porque o profeta não era muito assim, pessoa muito grata, assim, né? Como dizem. Por quê? Porque o profeta vinha confrontar, ele falava a verdade. Quando Deus queria corrigir, chamar atenção, disciplinar, quem que ele usava? O profeta. Era a voz de Deus. Hoje todo mundo quer ser profeta, né? Hoje todo mundo quer ser profeta, mas antigamente não era bem assim. Antes de Cristo não era bem assim, né? Para ser profeta, tinha que andar na presença do Senhor, tinha que ter um chamado, enfim. E Deus chamou Ezequiel. Deus escolheu Ezequiel para ser um dos profetas. E nós vamos lá para o capítulo 22. E eu quero entrar aqui nesse contexto do que estava acontecendo aqui no capítulo 22 para a gente entender a palavra. Então ali no capítulo 22, o Senhor chama Ezequiel e ele abre o coração para Ezequiel. E ele fala do que estava acontecendo. E Ezequiel como profeta, o que o profeta faz, gente? O profeta traz a verdade. Ele chama ao arrependimento. O profeta, na maioria das vezes, ele vai falar contra a idolatria, porque o povo é muito idólatra. Então, o profeta, ele traz a presença de Deus, ele traz o coração de Deus. O que está no coração de Deus? É isso que o profeta vem trazer. Os profetas são muito preciosos, porque eles têm eles trazem a direção para a igreja. Eles trazem aquilo que Deus está sentindo. Ele se preocupa com o coração de Deus. Ele se preocupa, Deus está triste. Está acontecendo tal coisa. O que Deus está pensando sobre isso? E aí ele vai lá para o seu secreto e Deus vai falando com ele. E aqui então Deus chama Ezequiel e ele começa a falar sobre esta cidade. Né? Deus trazia a palavra e direcionamento para a cidade, para o seu povo, aqui para Jerusalém. Então ele começa falando lá em Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém? Ele começa falando das abominações, ele começa falando dos crimes de sangue, do sangue derramado, ele começa falando da idolatria que havia naquela cidade, como o povo estava idólatra, como estava contaminado o povo de Deus. Ele vai falando sobre as coisas santas serem desprezadas. Ele vai falando sobre homens caluniadores. Ele vai falando sobre o sangue derramado, sobre as famílias totalmente destruídas. E ali nas famílias abominações aconteciam com filhos, pais, mães, noras. E ele segue falando, o Senhor está abrindo o seu coração. Sabe quando a gente chama alguém para ter uma conversa? E a gente senta e fala, olha, a gente precisa conversar. Nós precisamos, sabe lavar roupa suja? Tipo assim, Deus chama Ezequiel e fala, olha Ezequiel, está acontecendo essas coisas. E Deus vai falando sobre a avareza, Deus vai falando sobre os lucros desonestos que estavam acontecendo. Deus vai falando sobre tantas coisas que entristeciam o seu coração. E ele falou o seguinte, o meu povo se esqueceu de mim, Ezequiel. E lá no 14 ele fala, estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse. Então ele pergunta, o Senhor diz, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Abominações estão acontecendo, o povo pecou, o povo se esqueceu de mim, o povo me abandonou. E o povo tem estado em uma situação deprimente. Abominações têm acontecido no meio do meu povo. E o meu povo se esqueceu de mim, Ezequiel. Então o Senhor abre seu coração para Ezequiel. E vai falando. E lá no capítulo 26, a partir do 26, então nós vamos ler agora e nós vamos entrar
na palavra. O 26 diz assim: os seus sacerdotes transgrediram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feitos para eles reboco com cal, não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhe mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tenha falado. E aí ele segue falando. Em outra versão ele vai dizer no 28, os seus profetas lhe encobrem isso com falsas visões, dizendo mentiras, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. De verdade eu gostaria de trazer uma palavra mais doce, uma palavra que acalentasse o nosso coração, né? Uma palavra boa de se ouvir. De verdade, essa palavra não é uma palavra muito fácil de se pregar, e nem é uma palavra muito boa, atrativa para se ouvir. Mas eu creio que o profeta, ele traz a verdade, traz a palavra de Deus, ele traz o direcionamento, e nós precisamos andar na verdade. Porque quando nós estamos acostumados com uma vida muito boa, com um conforto muito bom, estamos muito confortáveis, Deus vem e nos dá um chacoalhão. E sabe, quando eu vim para cá, para Lagoinha, eu e meu esposo, meu marido, o pastor Ronaldo Lindão, e a minha família, nós viemos para cá, o Senhor me deu uma palavra. E nessa palavra, que está lá em Jeremias, essa palavra diz assim: se tu te cansas ao correr com homens, o que será quando tu correr com cavalos? Se tu te cansa quando está tudo em paz, como vai ser quando o Jordão transbordar? Ou seja, quando a calamidade vier. Se quando está tudo bem, a gente não consegue ouvir uma palavra mais firme, mais dura, o que vai ser quando vierem os dias maus? Nós precisamos nos preparar, nós precisamos comer comida gorda para ficar forte, nós precisamos comer comida que vai nos dar um sustento nos dias maus. Nós precisamos estar com nossos pés muito bem alicerçados na palavra, firmados na palavra, enraizados na palavra, porque se nós estivermos nela, nada vai nos abalar. Pode vir o que for, pode vir a morte, pode vir a doença, pode vir as perdas, pode vir o que for, nada vai nos abalar. Nos entristecemos por um momento, porque somos seres humanos, ficamos tristes, ficamos, mas no outro momento nos levantamos na força do Senhor. Quando nós estamos acostumados com uma palavra forte, essa igreja ama a palavra, né? Quem ama a palavra aqui, gente? Amém! Tem um curso aqui, o Carisma, Seminário Carisma, estão se aprofundando nas Escrituras, cada vez mais, uma igreja linda, que ama a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra veio a Jeremias, e aqui nós podemos observar que Deus, o coração de Deus, como estava nessa situação? O coração de Deus estava apertado, entristecido com a nação, entristecido com o povo, com o seu povo que tinha o abandonado. E aqui nós temos 3 personagens aqui: os príncipes, o sacerdote, o profeta. Vamos colocar 4 personagens aqui. Tem um quarto aqui. O que aconteceu com o sacerdote? O sacerdote transgrediu. O sacerdote transgrediu a lei e profanou as coisas do Senhor. Ele já não discernia mais o que era santo e o que era profano. Ele não discernia mais o bem do mal. Assim estava a situação do sacerdote. Como que estava a situação dos príncipes? A palavra aqui vai dizer que os príncipes eram como lobos. O governo, aquele que era para dar o sustento, para cuidar, para amparar, ele estava, então, corrompido. E ele queria destruir as almas para ganhar um lucro. Ele queria matar para ganhar. Assim estava a situação. Como que estava a situação do profeta? O profeta estava falando mentiras.
O profeta estava falando que Deus disse quando Deus não disse. O profeta estava se levantando e falando adivinhações. A propósito, ser profeta não é prever o futuro. Ser profeta é falar a verdade, falar a palavra do Senhor. Ser profeta é chamar o arrependimento. E nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Todos os dias nós precisamos andar em arrependimento. Amém, meus irmãos? É assim que nós precisamos andar. Então, aqui tem 3 personagens. E essa situação estava indo de mal a pior. Mas existe um 4º personagem, que lá no versículo 30 vai dizer assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Esse quarto personagem aparece aqui, ele não tem nenhum status. Esse 4º personagem, ele não tem aqui nenhum poder, mas é um homem comum. Deus não está procurando um sacerdote. Deus não está procurando um profeta, um príncipe, alguém que tem poder, alguém que tenha uma boa linguagem, uma boa forma de falar, que tenha status. Não, Deus está procurando apenas um homem para se colocar na brecha. E o mais triste de tudo isso é que Deus não achou. Os seus olhos estavam procurando alguém para interceder, para se colocar na brecha pela sua Jerusalém. E o que aconteceu? A palavra vai dizer: eu não achei. Será que o Senhor tem achado em nós hoje um homem e uma mulher para se colocar na brecha pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação? Será que se o Senhor procurar, Ele vai encontrar alguém que realmente se coloque na brecha? Os olhos do Senhor estão à procura. Deus não precisa de grandes pastores, de grandes igrejas. Deus não precisa de nomes. Deus não precisa de ninguém muito usado. Deus precisa de homens e mulheres comuns, simples, filhos, mas que se coloquem na brecha. Que se coloquem na brecha, que digam: Senhor, eis-me aqui. Às vezes a gente se acha tão pequeno diante de coisas tão grandiosas. Quem sou eu para orar pelo meu país? Quem sou eu para orar por uma cidade inteira? Eu não consigo resolver nem meus problemas, não é assim? Às vezes a gente pensa assim. Realmente nós não somos nada. Mas o Espírito Santo agindo em nós, aí sim, nós nos tornamos intercessores. E é isso que Deus está chamando. Homens e mulheres comuns, que levam uma vida comum, mas que se coloquem na brecha. Não precisa ter muito estudo, não precisa ter um nome proeminente, não precisa ter fama nenhuma, mas que o nome de Jesus receba toda a glória. É isso que Deus está procurando entre nós. Então não importa o cenário, importa que tenha um homem e uma mulher de Deus, que se coloquem na brecha pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós temos falado aqui há um bom tempo já que nós estamos em guerra, não é? Amém? Você tem ouvido isso? Nós estamos em guerra. Quando a gente aceita Jesus, a gente já entrou numa guerra. A gente recebe o kit básico. A gente recebe a nossa armadura, Deus nos dá uma armadura, nos reveste, nos dá armas espirituais, nos dá o escudo da fé, nos dá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor nos dá armas. O Senhor nos dá várias armas. Temos várias armas, né, que o Senhor nos dá. Mas esse é o kit básico. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já entramos nessa guerra, já nos alistamos, já estamos em guerra. Porque aí você é desertor, você saiu do exército inimigo, o Senhor nos tirou do reino, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos trouxe para a luz, então agora na luz, os holofotes estão virados para nós. Somos considerados traidores para o império das trevas, então nós estamos em guerra. E está tudo bem, sabe por quê? Porque o nosso general é Jesus. É Ele quem vai na nossa frente. E sabe quando que começou essa guerra? Pode aplaudir, se é para Jesus, aplaude mesmo. Que nós estamos em guerra. Sabe que no exército,
No exército humano, né? Quando o soldado se alista, ele recebe um kit, né? Alguém já se alistou aí? Ninguém se alistou, gente? Alguém se alistou? Recebe um kit, né? Um kit fardamento, ganha uma farda e ganha uma arma, não ganha uma arma? Tem uma arma, né? Nós também, não? Sim, né? Sim. Tem uma arma. Nós também, quando nós nos alistamos no exército do céu, nós ganhamos uma arma. E nós estamos em guerra. Desde quando que a gente está em guerra? Eu só queria Jesus, eu só queria paz na minha vida. Agora vai me dizer que eu estou em guerra? Sim, nós estamos em guerra. Queres paz? Prepare-se para a guerra. É uma frase que tem por aí. Não sei quem inventou, mas é verdade. Queres paz? Prepara para a guerra. Chega de ficar aquele crente assim, ai, estou sofrendo, estou em opressão, eu estou não sei o quê. Não, gente, a gente só chora por um momento, a gente levanta e vamos embora. Vamos vestir essa armadura que o Senhor nos deu. E desde quando que nós estamos em guerra? Você sabe? Desde o Éden, gente. Quando o homem resolveu ser independente de Deus, ele escolheu comer da árvore do bem e do mal, ele pecou. E ali ele se afastou do Senhor. E ali Deus vem ter com o homem. E ali Deus vai falando. Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher, fala com a Eva, Deus fala com a serpente. E o que ele fala para a serpente? Vocês lembram? Deus fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Ela te ferirá a cabeça e tu vai ferir o seu calcanhar. Então nós estamos em guerra. É desde o Éden. Satanás já queria destruir a primeira família. Ali ele veio com tudo para destruir a primeira família. Depois nós vamos lá para Daniel. Passou-se um bom tempo. Daniel, homem muito amado, ele se colocou na brecha pela sua cidade, pelo seu povo. E ele começou a orar. 21 dias de jejum e oração. 21 dias ali, perseverando. O que aconteceu? Quando acabou os 21 dias, 21º dia, chega um anjo. Chega o anjo e fala assim: Daniel, homem muito amado, quando tu te propôs no primeiro dia, propôs no teu coração orar, eu vim, eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia se opôs sobre mim. E houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Até os anjos, principalmente os anjos do Senhor, estão em guerra. Nós não vemos, mas eles estão em guerra o tempo todo, guerreando ao teu favor, ao nosso favor. Então nós não estamos sozinhos nessa guerra. Existem anjos guerreando ao nosso favor. Tem uma palavra que eu amo muito, que está lá em Cantares, que é Salomão, poeta, né? Ele escreve Cantares e ele fala uma palavra assim: quem é ela? Clara como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército em bandeiras. Outra versão vai dizer: terrível como o exército em bandeiras. Sabe a quem ele está se referindo? A igreja. Deus olha para nós e fala assim: quem é ela? Clara como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército em bandeiras. Satanás olha para nós e fala assim: quem é ela? Morrendo de medo, ele vai se afastando e vai dizendo assim: quem é ela? Clara como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em bandeiras. Assim é a igreja do Senhor, assim é você. Quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos alistamos para a guerra, o Senhor olha para nós e se alegra como o exército em bandeiras. Um exército em bandeiras. Essas bandeiras representam a vitória do Senhor. Cada vitória que nós vamos tendo contra Satanás, contra as trevas, levantamos uma bandeira. Vamos levantando bandeiras, e bandeiras, e bandeiras, e bandeiras, e formamos um grande exército em bandeiras. E aí o Senhor se alegra, mas muitas vezes ficamos tímidos. Não queremos ir para a guerra, está muito confortável, nosso sono está muito bom, está tudo bem, está tudo certo. Eu vou no culto, eu adoro o Senhor, eu sinto os arrepios, eu falo em língua, eu canto uma música legal e está tudo bem, volto para casa. Mas na segunda-feira começa tudo de novo, né? E aí nós precisamos nos alistar.
para a guerra. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus. E um dos nomes de Deus é Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Aleluia! Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que quando Satanás ouve esse nome no inferno, ele treme de medo. Ele treme. E é assim que tem que ser. Ele tem que tremer de medo quando ele vê esse exército em bandeiras, que é a igreja do Senhor se levantando. Não uma igreja tímida, apática, parada, indiferente. Eu vou no culto, não gostei do louvor hoje. Não gostei daquela palavra. Aquele pregador não é bom. Não senti hoje, eu não senti nada. Acho que não foi legal, acho que não estava no clima. Não, gente, nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, independente de quem está pregando. Porque não é o pregador. O pregador é um homem falho, mortal, que come arroz e feijão todo dia. Às vezes nem arroz e feijão come, né? Às vezes come uns fast food aí, pior ainda. Nem se alimenta direito. Mas a palavra é do Senhor. Essa palavra que está sendo ministrada é o Senhor, é do Senhor. Não é do pregador. Não somos nós que inventamos. Nós não temos nem inteligência para inventar uma palavra dessa. É o Senhor. É Ele quem libera a sua palavra, o seu ensino, a verdade para a igreja. É Ele que quer ver a igreja forte, crescendo, saudável. Então nós viemos ao culto para cultuar a Deus, não para sermos meros espectadores. Ficarmos ali, não gostei desse louvor. Não, você veio para cultuar o seu Deus. Você veio para adorar o seu Deus, sentindo ou não sentindo, porque não é por fé, não é? É por fé. Não é se eu sentir. Senti o arrepio. Oh, glória. Não senti nada, não estou sentindo, não vou adorar, não vou levantar as mãos. Levanta assim mesmo. Pode levantar a mão, porque é para o Senhor. Sabe o culto racional? Culto vivo, sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Às vezes a gente não está sentindo, mas a gente levanta as mãos e adora. Independente da situação, das circunstâncias, como foi orado aqui hoje. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Agora nós vamos lá para 2 Reis. 2 Reis 13, de 14 a 19. Vamos ver o que essa palavra diz. 2 Reis de 14. Aliás, 2 Reis 13, de 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Então disse o rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os assírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui outro profeta, né? Um grande profeta de Deus, Eliseu, sucessor de Elias. Quantos milagres ele deve ter visto Elias fazer? E ele fez o dobro de milagre de Elias, Eliseu. Eliseu é um grande homem de Deus, profeta. E profeta tem umas coisas esquisitas, né? Tudo que o profeta fala é meio esquisito assim, às vezes a pessoa não entende muito, né? Porque tudo ele vê como profético, ele ouve como profético, ele entende o mundo profético, ele traz a palavra de Deus, ele traz a revelação e ele quer fazer atos espirituais, proféticos,
quer fazer atos proféticos, às vezes as pessoas não entendem, às vezes um pouco se escandalizam. Mas, naquele tempo era muito comum isso. Naquele tempo era muito comum. Então, Jeoás era o rei. E esse rei não era um rei muito bom. Mas ele gostava muito de Eliseu. E o profeta, ele tinha uma relação muito boa com os reis. Eles andavam juntos, né? Ele andava, às vezes, né? Nem sempre era muito boa, né? Às vezes eles eram desprezados, porque eles falavam a verdade. Mas nesse caso, eles tinham uma relação muito boa. Então, Jeoás estava em guerra, né? Não é novidade, o povo de Deus está em guerra. Estava em guerra e ele foi consultar o profeta. Quando ele chega na casa do profeta, o profeta estava para morrer, estava doente. E aí, então, acontece essa situação aqui, que o profeta fala para ele: pega o arco, pega a flecha. E ele pegou. Abre a janela. E ele abriu a janela. E ele colocou as mãos sobre as mãos do profeta e falou assim: flecha do livramento do Senhor. Algo profético, Deus estava dando essa palavra para ele, para o rei. Pegue, agora você fira a terra, quantas vezes você quiser. Fira a terra. E ele foi e feriu a terra. Só que ele feriu 3 vezes a terra, somente 3 vezes. Então o profeta se indignou e falou assim: por que você não feriu 5 ou 6 vezes? Você ganharia e exterminaria. Mas porque você não fez assim, você terá somente 3 vitórias. Então o profeta ficou indignado porque o rei não entendeu que aquilo era algo profético. Ora, quando nós estamos em guerra, o que acontece? Quando nós estamos numa luta, numa peleja, numa batalha, o que acontece? Nós oramos só uma vez? Não. Oramos 2 vezes só? Oramos 3 vezes só? Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos vencer. Nós precisamos ter perseverança, persistência. Um bom arqueiro, ele carregava na sua aljava, no mínimo, de 8 a 12 flechas. Até 25 flechas, ele carregava na sua aljava. Um bom arqueiro. Eu acho que esse rei, ele estava meio sem muita fé. E aqui, nesse momento, o que acontece? O Senhor está entregando armas nas mãos do rei. Ele está colocando essas armas nas suas mãos. No Salmo 120 vai dizer: flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Flechas agudas do poderoso, Ele está colocando nas suas mãos. Flechas pontiagudas, finas, flamejantes, o Senhor está dando na mão da igreja. O Senhor tem colocado flechas nas nossas mãos. E o que nós temos feito com as armas que o Senhor tem nos dado? Pega o arco, retesa o arco e atira essa flecha. Não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes, mas várias vezes. Quantas vezes for necessário. Assim nós precisamos andar. Porque quanto mais nós atiramos, quanto mais nós guerreamos, mais experiências, mais experimentados na guerra nós ficamos. Quanto mais oramos, mais nós aprendemos a orar. Quanto mais nós guerreamos, mais nós ficamos fortes, experimentados na guerra, na arte da guerra. Estrategistas de guerras. É assim que o Senhor nos chama. Que nós não fiquemos como Jeoás, lançando somente 3 flechas. Nós estamos em um momento em que nós precisamos orar, jejuar e cada vez mais guerrear pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós estamos em guerra e nós vivemos em guerra. Você já observou que Israel está constantemente em guerra? Sempre sendo atacada. Ela está rodeada de inimigos. Sempre vai se levantar algum país contra Israel. Porque Israel é a cidade de Deus. Então ela está em guerra. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos os filhos de Deus. Nós estamos em guerra. Nós vivemos em guerra. E como quem vive em guerra, nós não podemos negociar a verdade do Senhor.
Como alguém que está em guerra, nós não podemos negociar os princípios de Deus. Ataques virão de todos os lados. Seremos perseguidos, criticados, rejeitados, abandonados. Se fizeram com Jesus, farão muito mais conosco. E é um privilégio, é uma honra sofrer por amor a Cristo. É uma honra ser perseguido por amor a Jesus. É uma honra sofrer, levante de qualquer forma que seja, por amor a Jesus. E eu fico pensando, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para perseguições, para lutas, para dificuldades? Que nós não venhamos a negociar os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus? Nós nos questionamos. Muitas vezes vendemos nossa herança por um prato de lentilha. Como Esaú vendeu a sua herança, trocou a sua herança por um prato de lentilha para ter a sua fome saciada, por um momento de prazer apenas. Ele vendeu a sua herança. Ele trocou a sua herança, que Deus tinha para ele, por um prato de lentilha. Quantas vezes trocamos por um momento de prazer a vida eterna, as coisas celestiais? Os princípios de Deus, eles são inegociáveis, são imutáveis. E que nós possamos, como igreja, essa igreja que foi chamada como vencedora, que nós possamos verdadeiramente nos posicionar em Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus que ama a verdade. O nosso Deus é um Deus que ama a vida, é o Deus da vida, Ele não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Que nós venhamos a amar a vida e a defender a vida até o último dia das nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de família, é um Deus que ama a família, instituiu a primeira família. E viver em família é maravilhoso. A maior bênção que o homem tem depois da salvação é a família. É a nossa família. E desde o início Satanás quer destruir a família. O nosso Deus ama a família. Que nós possamos amar a família e defender a família até o último dia das nossas vidas. Amém, aleluia, aplauda o Senhor. Porque Ele ama a família. O nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele veio para libertar os cativos. É muito triste ver uma pessoa oprimida, aprisionada. O Senhor veio para nos libertar. Se você está aqui, você foi liberto um dia pelo Senhor. Que nós venhamos a amar a liberdade que o Senhor nos deu e defender a liberdade de falar a palavra de Deus, de proclamar suas verdades, de falar do Senhor, de nos posicionarmos pela verdade e pela palavra, sem medo de perseguições. Nos posicionarmos. Deus ama a liberdade, se posicione pela liberdade. Deus ama o Brasil. Deus ama o nosso país. Deus ama Canoas. Deus ama. O coração de Deus é dilatado em amor. Porque lá em João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o melhor que Ele tinha, seu único Filho. Eu tenho 3 filhos, eu não daria nenhum por um bando de pecadores. Mas Deus deu o melhor que Ele tinha, a beleza do céu. Jesus, que nós cantamos aqui. Te amo, Jesus. Nós não conheceríamos Jesus se Deus não tivesse dado o seu melhor. Nós não conheceríamos o nosso Senhor e nós não teríamos a salvação e a libertação, porque quem nos libertou foi Jesus. Deus deu o melhor que Ele tinha pelo nosso país. Então Deus ama o Brasil. E o Brasil é uma terra tão linda, tão maravilhosa. O Brasil está no coração de Deus, porque existem promessas de avivamento para o Brasil. Existe promessa para o Brasil de uma terra de fartura, uma terra onde vai acolher muitos e muitos e muitos virão. O Brasil
Brasil será um oásis, será um lugar de refúgio para muitas pessoas. Então defenda o Brasil. Ame o Brasil. Ame a sua pátria. Ame aquilo que Deus ama. Ame aquilo que o Senhor ama. O Senhor ama as crianças. Jesus, quando estava com as crianças, os seus discípulos tentaram tirar as crianças e falou assim: não, deixa elas aqui. Deixa vir as minhas criancinhas. E Ele abençoou as crianças. Jesus ama as crianças. Defenda as crianças. Defenda as crianças com unhas e dentes. Ame as crianças. Cuide das crianças. Zele pelas crianças. As crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo. As crianças estão evangelizando. As crianças estão profetizando. Deus está derramando seu Espírito sobre as crianças. Deus ama as crianças e nós, como igreja, precisamos defender as crianças. Se coloque na brecha e Deus te dará armas espirituais. Se coloque na brecha pela tua família. Se coloque na brecha pelo teu país. Se coloque na brecha pela tua igreja. E Deus te dará armas espirituais. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós como igreja, Pai, nós nos colocamos de pé diante do Senhor, que é o nosso Deus, que nos comprou e nos resgatou por um alto preço. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Gera em nós o arrependimento, Senhor. Espírito Santo, trabalha em nós. Que venhamos a amar a Tua repreensão, Senhor. Não somente quando Tu vens, Senhor, com fogo. Não somente quando Tu vens com arrepio. Não somente quando Tu nos consola. Não somente quando Tu nos alegra. Mas também, Senhor, quando Tu nos traz uma palavra de exortação. Que venhamos a amar a Tua palavra, Senhor. Que venhamos a amar a Tua verdade, Pai. E que venhamos a pregoar a Tua verdade, colocá-la como um arauto, Senhor, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Deus, nos dá um espírito de arrependimento, Senhor. Como 2 Crônicas 7,14, e que vai nos dizer, Senhor, 2 Crônicas 7,14, que o Senhor nos chama ao arrependimento, Deus. O Senhor nos chama. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque ainda nos dias de hoje o Senhor usa homens e mulheres, Senhor, para trazer a Tua verdade sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Há muito o Senhor poderia ter desistido de nós, mas como, Senhor, a Tua igreja de geração em geração no Brasil, ela vem se colocando de joelhos diante de Ti, e ela vem caminhando e ela vem andando. Homens e mulheres que não desistiram, Senhor, de pregar a verdade. Homens e mulheres que não desistiram, Senhor, de Te amar até o fim. Homens e mulheres, Pai, que não desistiram, Senhor, de ser corretos, de ter um posicionamento santo diante de Ti, Senhor, e diante da sociedade. Homens e mulheres, Pai, que como é falado, Senhor, em alguns dos Teus, essa terra não era digna de ter. Ah, Deus, quantos homens e mulheres pagaram o preço para que hoje nós chegássemos aqui. Uma igreja, Senhor, que o Senhor tem derramado tanto sobre nós. O Senhor tem derramado dos Teus dons. O Senhor tem derramado do Teu Espírito, Senhor. O Senhor tem derramado do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu livramento. É tantas coisas que o Senhor tem colocado sobre nós, que nós não venhamos a esquecer de Ti. Que como essa cidade, Jerusalém, esqueceu do Senhor. Aqui, Senhor, Ele está falando, o Senhor está falando ao profeta. Eles esqueceram de mim. Eles viraram as costas para mim. Que nós não venhamos a virar as costas para Ti, Senhor. Que o culto não seja só um momento de prazer e entretenimento, Pai, mas que seja muito mais, Pai. Que nós tenhamos uma vida, um altar no nosso coração.
que dia após dia nós possamos cultuar ao Senhor na nossa casa, no trânsito, no trabalho, na faculdade, aonde quer que a gente esteja, que nós sejamos, Senhor, um local de adoração, Pai. Que nós sejamos o Teu altar, que nós sejamos, Senhor, os Teus filhos, Pai, que venham, Senhor, pregar a Tua palavra, a tempo e fora de tempo, pregando a Tua palavra, salvando, Senhor, aqueles que estão perdidos, que não conhecem a Tua palavra, Pai. Que haja em nós um espírito contrito, quebrantado, Senhor. Que haja em nós um espírito de humildade, assim como Jesus foi manso e humilde e andou entre nós e curou a tantos e serviu a tantos outros. Que nós venhamos, Senhor, ser exemplo, Senhor. Sejamos amados em Teu coração, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua morte na cruz, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua morte na cruz. Obrigada porque o Senhor verteu o Teu sangue por nós, pecadores. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não olhou para os nossos pecados. O Senhor não achou difícil. E quantas vezes achamos difícil vir à igreja? Quantas vezes achamos difícil falar algumas coisas? Quantas vezes achamos difícil ler a palavra? Quantas vezes achamos difícil orar, ter um momento contigo? Mas o Senhor não achou difícil carregar aquela cruz. Aquela cruz foi pesada. Aquela cruz teve o peso de morte. O Senhor morreu, se entregou e ressuscitou para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ah, Deus, nós não queremos, Senhor, passar por essa terra sem deixar, Senhor, o Teu legado, sem deixar, Senhor, as Tuas marcas aqui, Senhor. Faz-nos fortes, faz-nos valentes, faz-nos um exército em guerra, Senhor. Declaramos guerra ao mundo das trevas, declaramos guerra ao império das trevas, Senhor. Nos fortalece, Deus, pelo Teu Espírito Santo, nos fortalece, nos fortalece, nos fortalece em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Adore, igreja, ao Teu Deus. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.